L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne se mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, suivez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Fala galera, tudo bom com vocês? Por aqui tá tudo frio. Estou olhando lá pra fora, são agora 4 horas da tarde e faz um dia extremamente cinza em Porto Alegre, cinza e chuvoso, do jeitinho que o diabo gosta. Tudo a ver pra gente tirar uma sonequinha, mas estamos aqui gravando mais um episódio, episódio 112 de Para Acabar com o Juízo, edição porto-alegrense. Até quando a edição porto-alegrense? Não sei, já teve a edição capixaba, já teve a edição paulistana, agora é a edição porto-alegrense. Vamos ver até quando. Bora lá. E para acabar com o juízo, episódio 112, a gente tá... Caramba, a gente parou numa sessão chamada 3.3.4, o incesto, numerada 3.3.4, e chamada o incesto. Em que sentido o incesto é impossível, impossible. Aí, como eu preciso tomar banho, eu vou gravar esse episódio logo. Calma aí. Não. Achei, eu abri o aplicativo errado. Hoje estava com vontade de... Voltou a vontade de tocar guitarra, gravar umas coisas, hein? Um dia aí, quem sabe? Além do Pra Acabar com o Juízo, vai ter outra produção musical e auditiva desse leitor de podcast apresentador de podcast que vos fala. Uma coisa eu aviso. Vou ser igual o Vladimir Safatli. Bora lá, Vladimir Safatli que tem, né? Procurei no Spotify, Vladimir Safatli, sempre falo disso, né? Tem uma pianada lá, ele toca uns pianão, o bicho é brabo. Além de você vai achar várias entrevistas dele também, né? Nos podcasts da vida. Mas ele mesmo não tem podcast, isso aí eu tô na frente do Vladimir Safatli. Com licença, Vladimir, com licença, USP. 3.3.4, o incesto. Em que sentido o incesto é impossível? Mas o que quer dizer o incesto é impossível? Tá um pouco redundante, né? Não é possível fazer sexo com sua irmã ou com sua mãe? Será que é isso? Agora, você aqui dá vontade de falar igual o Marcelinho lendo contos eróticos, né? Tem hora que o antiédipo, ele é muita vibe do Marcelinho lendo contos eróticos, né? O incesto! Em que sentido o incesto é impossível? Que doideira! Marcelinho gripado. Mas o que quer dizer um incesto impossível? Não é possível fazer sexo com sua irmã e com sua mãe? Não é? Não é? E como renunciar ao velho argumento segundo o qual é preciso que isto seja possível, visto que é proibido? Isso que é a parada, né? Tem um velho argumento aí de que para ser proibido tinha que ser possível. E tinha que ser desejado, né? Mas o problema não está aí. Vou no alicerce da treta do incesto. É tema bem tranquilo de você trocar na quinta-feira. A possibilidade do incesto exigiria tanto as pessoas quanto os nomes: filho, irmã, mãe, irmã, irmão, pai. Ora, no ato do incesto podemos dispor de pessoas que elas perdem seu nome, já que esses nomes são inseparáveis da proibição que os interdita como parceiros. Esse é o paradoxo, né, que eu estava apresentando antes, porque você tem as intensidades, elas só vão se distribuir como pessoas e como nomes e como relações de parentesco, na medida que já há o registro e a proibição, né, esse registro, essa disjunção exclusiva, né, que separa a possibilidade de intercurso, né, de relação sexual com a irmã, com o irmão, com a mãe, com o pai, se dá no momento em que esses nomes surgem, né, mãe e pai. Então, tem um paradoxo nessa bagaça. Por isso, já que esses nomes são inseparáveis da proibição que os interdita como parceiros. Ou então os nomes substituem, mas designam tão somente estados intensivos pré-pessoais, que bem poderiam estender-se, entre aspas, a outras pessoas. Quando que se chama uma mãe, a mulher legítima, ou irmã, a esposa.
É nesse sentido que dizíamos que se está sempre aquém ou além. Nossas mães, nossas irmãs, fundem-se entre nossos braços. Seus nomes deslizam sobre suas pessoas como um selo demasiado molhado. É que nunca podemos fruir simultaneamente da pessoa e do nome, o que seria, porém, a condição do incesto. Interessante isso, né? Porque uma vez que você atravessa isso que é interditado, já não conta, né? Já não faz diferença. O nome, a divisão familiar só importa enquanto interditada, né? Enquanto a ação está sendo interditada. Aqui pensando nisso, tem algo muito forte na filosofia do Deleuze e do Guattari, no pensamento do Deleuze e do Guattari, que é o lugar não tanto da simbolização, mas sim, o efeito da simbolização, mas muito mais a pragmática do processo, né? A prática do processo, as possibilidades de ação dentro de um processo, né? Onde a simbolização ela é importante, mas ela está aquém do campo prático, né? Então, se há proibição do incesto, ela há no sentido prático do processo, né? Ela se sustenta no sentido prático, de fazer ou não fazer, de juntar ou não juntar tais corpos, tais intensidades. E no momento que essas intensidades são juntadas, aí o simbólico de alguma forma não desmorona, né? Mas ele não conta como esse objeto de interdição transcendental, ele não conta como um objeto que funciona independente da ação, né? Não sei se fiquei claro, né? Me fiz claro, mas eu tô pensando nisso quando eu falei do fazer, né? Mais do que o nome, algo em relação com a ação. Mas assim, desculpa, é que nunca podemos fruir simultaneamente da pessoa e do nome, o que seria, porém, a condição do incesto. Agora sim, admitamos que o incesto é um engodo, que ele é impossível, mas assim o problema é somente adiado. Não é próprio do desejo desejar o impossível? Aí sim, né? Tipo, sim, mas não é impossível no sentido do proibidão, mas porque não se pode chegar ao incesto. Então eles fizeram uma outra interdição, né? Não é que o incesto é proibido porque não se pode, é porque ele é impossível, né? Então eles deram uma volta e acabaram de novo na possibilidade argumentativa exatamente disso. Não, o incesto é impossível porque ele não acontece, né? Ele é interditado porque ele não pode acontecer, não pode logicamente acontecer. E aí eles fazem essa pergunta, né? Não é próprio do desejo desejar o impossível? Então estaria mais uma vez vencendo o argumento da proibição ou da impossibilidade do incesto. Pelo menos nesse caso, esta trivialidade nem mesmo é verdadeira. Lembremos-nos o quanto é ilegítimo concluir da proibição a natureza do que é proibido, porque a proibição procede desonrando o culpado, isso é, induzindo uma imagem desfigurada, deslocada do que é realmente proibido ou desejado. Quando entra nesses jogos lógicos de causa e finalidade, eu confesso que eu fico bastante perdido, assim. É isso, o terceiro capítulo resume tudo que eu fico perdido, assim. Família e laços de parentesco e exercícios lógicos de causalidade e de finalidade. Então eu vou ter que ler de novo isso aqui. Lembremos o quanto é ilegítimo concluir da proibição a natureza do que é proibido. Se algo é proibido, você não pode dizer da natureza daquilo que está sendo proibido, né? Porque a proibição, ou seja, o ato de proibir, procede desonrando o culpado. Desonra o culpado. Isso é, induzindo uma imagem desfigurada e deslocada do que é realmente proibido ou desejado. Eu segui sem entender, mas talvez eu lendo mais devagar alguém tenha entendido aí. Manda um e-mail e me conta o que você entendeu. É mesmo desta maneira que a repressão é prolongada por um recalcamento sem o qual ela não incidiria sobre o desejo. É mesmo desta maneira que a repressão é prolongada por um recalcamento sem o qual ela não incidiria sobre o desejo. Não está fazendo sentido para mim. Curioso, né? Tô frio para esse tipo de coisa. Precisaria que alguém lesse aqui para mim, mastigasse e cuspisse na minha cara. Vou pegar o exemplo aqui que eu vejo isso aí e volto para cá. Eu vou até arriscar aqui para falar, porque agora acho que eles vão trazer o exemplo, aí eu vou ver se faz sentido, né? Porque também às vezes é um negócio de ir e voltar. O texto às vezes não se lê linearmente, né? Isso que é a grande questão. Eu marquei aqui.
Então eu vou continuar e depois eu volto. O que é desejado é o fluxo germinal ou germinativo intenso, no qual se buscaria em vão pessoas e mesmo funções discerníveis como pai, mãe, filho, irmã, etc., pois esses nomes designam tão somente variações intensivas sobre o corpo da Terra, determinado como germe. Que aí você já está no campo simbólico, né? Não mais intensivo. Podemos sempre chamar incesto ou indiferença ou incesto a esse regime de um só e mesmo ser ou fluxo que varia em intensidade segundo disjunções inclusivas. Mas justamente não se pode confundir o incesto, tal como ele seria nesse regime intensivo não pessoal que o instituiria, com o incesto tal como é representado, não mais no campo das intensidades, mas da representação, em extensão no estado que o proíbe e que o define como transgressão sobre as pessoas. Então aqui que eu já tinha entendido isso anteriormente, se eu conseguir entender, vocês estão acompanhando piagetianamente aqui, alguém passando num teste Piaget, né, ao vivo, claro, na gravação, né, mas eu estou tentando entender aqui. Então a grande questão é, deseje-se o germinal. O que se pode alcançar é, de alguma forma, o extensivo, o germinal intensivo. O que se pode alcançar é o representado extensivo, né? São os nomezinhos lá. Então isso já não é o que deseja. Então vamos ver aqui se dá para entender isso aqui agora, a lógica a partir do exemplo, né? Lembremos o quanto é ilegítimo concluir da proibição a natureza do que é proibido. Por isso, né, não se pode concluir a proibição que se dá pelas representações extensivas a natureza do que é proibido. O que é proibido é o germinal intensivo, porque a proibição procede desonrando o culpado. A proibição desonra o que é proibido, assim entendi, né? Desonra já é uma desonra do germinal intensivo, né? O extensivo representado é uma organização da intensidade, mas que trai o intensivo germinal. Esses corpos sem pessoas, né? Induzindo uma imagem desfigurada e deslocada do que é realmente proibido e desejado. Exatamente isso. Então tá, peguei aqui. Agora eu consegui entender. Não sei se vocês conseguiram entender daí. Não sei como é que vocês entendem esse podcast, né? Mas é mesmo dessa maneira que a repressão... Baixou o mineiro aqui. É mesmo dessa maneira que a repressão é prolongada. A repressão é prolongada por um recalcamento sem o qual ela não incidiria sobre o desejo. E entendi o seguinte, a repressão com relação a acesso ao germinal intensivo é prolongada e traída por um recalcamento, e aí quando você está falando de recalcamento, você está falando já de representação e de plano extensivo dos símbolos, né? Sem o qual, igual esse menino, né? Sem o qual ela, é mesmo dessa maneira que a repressão, ou seja, a repressão, né? Sem o qual ela, a repressão, não incidiria sobre o desejo. Então, beleza. Eles trouxeram aqui, pelo que eu estou entendendo, uma coisa interessante. Bem freudiano, para dizer a verdade, pelo que eu estou entendendo. O Freud vai diferenciar dois tipos de defesa psíquica. Recalcamento. Dois tipos de defesa do inconsciente para dar conta dos materiais mnemônicos e dos materiais pulsionais. Um deles é a repressão, outro é o recalcamento. E até é difícil saber qual que é a diferença da repressão e do recalcamento às vezes. Mas o recalcamento é o mecanismo de defesa para Freud fundamental. Sem o recalcamento, não há, de alguma forma, sem o envio de certos conteúdos mnemônicos e pulsionais para o inconsciente, sem o estabelecimento desses lugares no recalcamento, na impossibilidade de recordação, não se pode fazer escolhas, não se pode neurotizar, de alguma forma. Sem o recalque não há neurose, sem o recalque não há vida comum neurótica. Essa que é a questão, porque alguma coisa tem que ser esquecida, ou várias coisas têm que ser esquecidas, para que outra coisa possa ser lembrada, né? E de alguma forma é um mecanismo específico, tanto para esse dispositivo de seleção do aparelho psíquico, pelo menos como eu entendo,
mas também para a constituição subjetiva, né? No sentido de que se recalca o processo edipiano, se recalca todas as intensidades vividas, por exemplo, na psicossexualidade infantil, né? Todos aquele jogo de pulsões, as memórias com relação às pulsões, as fixações que se dão na fase oral, na fase anal, na fase fálica e por aí vai, na fase genital. Isso tudo é recalcado de alguma maneira, não tudo recalcado, né? Mas tudo passa por esse mecanismo de recalque, porque seria demasiado se haver a intensidade do desejo perante o código moral, perante a educação moral, perante depois o superego, perante todo esse bando de nomes e de regras que se ganha com o recalque mesmo. É o recalque que possibilita esse bando de nãos também, né, de acontecerem. Porque senão continua jorrando, né, um jogo que teoricamente seria da psicossexualidade infantil, do princípio do prazer, que sempre quer mais satisfação, né. O recalque quem dá esse basta para que possa haver outro tipo de organização. Então, de alguma forma, o recalque é esse mecanismo de defesa fundamental. Por outro lado, a gente tem a repressão. A repressão que... Aí que vai, eu particularmente não sei qual é a diferença não. Teria que ter o dicionário do Pontali aqui. Eu vou botar aqui rapidinho. Mas a repressão é algo que, seja consciente, seja inconscientemente, se disfarça, se distancia, sabe, da consciência. É um negócio menos fundamental que o recalque e também menos intenso que o recalque e secundário em relação ao recalque também, né? Mas eu vou botar aqui só para tirar essa dúvida. Diferença entre recalque e repressão. Não fui só eu que perguntei isso. Já tem várias pessoas no Google. Vai aqui. A repressão diferencia-se, portanto, do recalque por operar ao nível da consciência e manter o conteúdo reprimido apenas em estado latente, no pré-consciente, sem torná-lo inconsciente, sendo isso o que caracteriza o processo do recalque. Então, o que alimenta o inconsciente e que não é possível de lembrança é o recalque. O recalque só se alcança por meio da associação livre e tem um certo desprendimento quase que, muitas vezes, catártico, assim, né? Nesse processo de rememorar algo que foi recalcado. Enquanto a repressão é tipo... acho que um exemplo bem simples, assim, o lapso ou o esquecimento, ele pode vir de uma repressão, muito mais que... Claro que o núcleo é um recalque, mas ele pode vir de uma certa repressão, do tipo, qual é o nome de fulano? Aí alguém fala assim, é Beltrano. Aí você fala, qual é o nome de fulano? É Beltrano. Aí você fala, porra, era isso, esqueci, estava reprimido. Não estava necessariamente recalcado. Agora, quando a pessoa fala assim, lembra de Beltrano? E você, cara, eu não conheço Beltrano. E você não traz isso. E quando você vê, tem um episódio, sei lá, traumático com Beltrano, um exemplo bem besta, assim, tá ligado? É quase como se tivesse um apagamento. Quase você passa por uma casa, nunca tive nessa casa. Aí você vê, teve um trauma naquela casa, né? Outra coisa, tipo, lembra da casa de fulano? Não lembro. Aí você passa lá, pô, não, já estive aqui. Então tava reprimido e pá. Outra coisa é o recalcado, né, dentro dessas memórias. Imagino que isso funciona para qualquer experiência, assim. Então aqui eles fizeram essa diferença entre o reprimido e o recalcado, sendo que esse reprimido é uma operação no nível da consciência de manter o conteúdo reprimido, né, em estado latente, no caso aqui pré-consciente, né. Então, é mesmo dessa maneira que a repressão é prolongada por um recalcamento, sem o qual não incidiria sobre o desejo. Então eu entendo que a repressão com relação a desejar o que é o plano intensivo germinativo do inconsciente e das relações familiares é prolongada por esse recalcamento, que aí sim diz respeito da proibição e desse lugar que recalca-se o quê, né, no inconsciente de Deleuze e Guattari? Recalca-se o fato de que somos máquinas desejantes, de que a coisa funciona no plano intensivo. Esse é o recalque, né? Pelo menos assim eu entendo até agora. Essa dissociação do aspecto produtivo, né, do inconsciente, restando pra gente apenas o aspecto reprodutivo e representativo do inconsciente. Né? Caralho! Dor de cabeça, supletivo. Vamos lá. O que é desejado, agora sim, ó. O que é desejado
é o fluxo germinal ou germinativo intenso, no qual se busca em vão pessoas e mesmo funções discerníveis como pai, mãe, filho, irmã, né? Ou pessoas ou funções, interessante. Pois esses nomes designam tão somente variações intensivas sobre o corpo plano da Terra, determinado como germe. Podemos sempre chamar incesto ou indiferença ao incesto a esse regime de um só e mesmo ser ou fluxo, que varia em intensidade segundo disjunções inclusivas. Então, beleza. Mas justamente não se pode confundir o incesto, tal como ele seria nesse regime intensivo, não pessoal. Era outra coisa que o instituiria, com o incesto tal como representado, ou seja, recalcado, em extensão no estado que o proíbe e que define como transgressão sobre as pessoas. Fechamos aqui. Jung, portanto, tem razão em dizer que o complexo de Édipo significa algo de totalmente distinto de si próprio, que a mãe é também aí a terra e que o incesto é um renascimento infinito. Seu erro é apenas acreditar que assim superava a sexualidade, entre aspas, porque o Deleuze e o Guattari são pró a ideia da sexualidade, né? Então, interessante, eles vão manter isso do Freud até o fim. No capítulo 4 tem um belíssimo texto sobre os N-sexos, né? O complexo somático remete ao implexo germinal. Então, o que é complexo somático, o que é... Não, agora não entendi, porque antes eles estavam falando de somático como mais desse extensivo, se eu não me engano. Vamos conferir aqui o que essa palavra diz, que eu perdi aqui. O complexo somático remete ao implexo germinal. Implexo é o quê? Implexo, que se apresenta misturado, confusamente emaranhado, entrelaçado e enredado. Isso é um implexo. Passível de ser encarado ou apreciado sob diversos ângulos, complexo, complicado. Então, isso é um implexo. E complexo. Complexo diz do conjunto tomado como um todo, mais ou menos coerente, cujos componentes funcionam entre si em numerosas relações. É um sistema, né, de interdependência e de subordinação, de apreensão, muitas vezes difícil pelo intelecto. Então, eu acho que é isso mesmo, né? O complexo somático, ou seja, os corpos com pessoas, remete ao implexo, a essa invaginação confusa, esse emaranhado germinal. O incesto, agora deu o alarme, mas eu vou até o final aqui. O incesto, tal como é proibido, formas das pessoas tornadas seníveis, ou seja, extensivo, somático e representado, serve para recalcar, aí acertei, o incesto tal como é desejado, o fundo da terra intensa. Esse retorno ao germinal, esse processo do Sexta-feira lá e dos Limites do Pacífico, Robson Crusoe. O fluxo germinal intensivo é o representante do desejo e é sobre ele que incide o recalcamento. Cara, acertei demais, hein, caralho, parabéns pra mim. O fluxo germinal, ou seja, o plano intensivo, é o representante do desejo, é isso que na verdade se deseja, máquina atrás de máquina, intensidade atrás de intensidade, e é sobre ele que incide o recalcamento. É ele que esquecemos fundamentalmente. É ele que, quando crianças, a gente está se acoplando totalmente a essas intensidades através da nossa psicossexualidade. E estamos indo atrás de tomada, estamos indo atrás de cadeira, estamos indo atrás de chupeta, estamos indo atrás de peito, de cabelo, de peru, tudo atrás. Esse é o representante do desejo. E é sobre ele que incide o recalcamento. A figura de piano extensiva, então por um lado você tem o fluxo germinal intensivo, e a figura de piano extensiva é o seu representado. Parece que é isso que a gente queria o tempo todo. Deslocado. O engodo ou a imagem falsificada que, suscitada pelo recalcamento, vem recobrir o desejo. Ah, então era isso que você queria o tempo todo. O pai começou, não, mentira, eu queria comer a tomada. É mais ou menos isso. Pouco importa que esta imagem seja impossível. Ela executa sua operação desde o momento em que o desejo aí se deixa apanhar como se fosse o próprio impossível. Veja, era isso que você queria. E eles que trazem muito essa frase, né? Não é à toa que eu falo desse jeito. Todavia, é esta conclusão que vai diretamente do recalcamento ao recalcado e da proibição
ao proibido, que já implica todo o paralogismo da repressão. Pam, pam, pam. Que dia é hoje? 15/6/23. Que maravilha! Estamos entendendo um pouquinho. Nossa! Legal, né? Legal. Ah, tá quase acabando a parte 3.3. Muito bom. Parabéns pra gente. É isso. Você que se dedicou até agora a esse programa, um forte abraço. Parabéns pela sua paciência. Agradeço muito a sua companhia. Você sabe que você pode participar desse programa se você quiser um dia, sabe-se lá por quê. Só mandar um recado, mandar um abraço, seja pelo Twitter, pelo Instagram, pelo Anchor mesmo, acho que eu consigo ler. E até a próxima, meu bem. Tchau, tchau. Semana que vem a gente se vê.